Olá pessoal, como combinado então, a nossa aula de hoje vai ser sobre os ácidos nucleicos, ok? Aqui a gente já tem uma imagem que eu gosto muito, que ela representa então os ácidos nucleicos. Quem seriam? DNA e o RNA. Não é novidade para vocês, né? Que vocês já viram isso, mas a gente vai estar revendo alguns conceitos hoje, tá bom? Então vamos lá, começar a nossa aula. Diminuir um pouquinho aqui. Então vamos lá, quem são os ácidos nucleicos? Qual seria o conceito então? São macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, macro, constituídas por nucleotídeos. Cada nucleotídeo ele vai ser formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O fosfato, o próprio nome diz, vem de fósforo, né? Então ele tem um fósforo associado. A pentose, o que é penta? 5. 5 o quê? A gente vai ter 5 carbonos. E a base nitrogenada, a gente vai ter aí 5 tipos de bases nitrogenadas, tá? Tanto no que a gente pode encontrar no DNA ou no RNA, e a gente vai ver as particularidades de cada um, certo? Então vamos lá. Fosfato, derivado do ácido fosfórico, é formado por um átomo de fósforo, como eu falei, e ele está ligado a 5 átomos de carbono, como a gente consegue ver aí ao lado, tá? Então a gente consegue ver acima de mim aqui. A gente tem o fósforo, né? Ligados então a 4 átomos de oxigênio, tá? A pentose, ela vai ser um açúcar constituído por 5 átomos de carbono. Então a gente vai ter 2 tipos de ácidos nucleicos: a ribose, que é o RNA ou ARN, tá? Que é um ácido ribonucleico, e a desoxirribose, que é o DNA, ou ADN, que é o ácido desoxirribonucleico. Aí abaixo aqui a gente vai ter esses 2 exemplos de pentose. Tanto o DNA quanto o RNA, eles vão ser um açúcar ligado aí a 5 átomos de carbono, ok? E a base nitrogenada. Quem são as bases nitrogenadas? A gente já conhece muito bem, né? Adenina, citosina, guanina, timina e uracila. E aí a gente tem o que? São compostos orgânicos cíclicos que contêm átomos de nitrogênio. O nome já diz, base nitrogenada, tá? Aqui ao lado a gente consegue ver adenina, guanina, timina, citosina, uracila, acima de mim aqui. Então, elas são organizadas, separadas em 2 grupos, que são as púricas e as pirimídicas. Quem são as púricas? Adenina e guanina, acima no esquema. Por que elas são púricas? Porque elas são moléculas que têm 2 anéis, tá? Na sua formação química. E as pirimídicas, que é a timina, citosina e uracila, elas são moléculas que têm apenas um anel, tá? E aí a gente vem com uma característica que vai diferenciar o DNA do RNA, que são as bases. Então a gente tem aí no DNA, a timina é a base exclusiva, ela só ocorre no DNA. E a uracila, ela só ocorre no RNA. As demais elas vão ocorrer tanto no DNA quanto no RNA. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Quem são as purinas ou as púricas, né? Como falado nesse exemplo aqui. As purinas vão ser a adenina e a guanina, tem os 2 anéis aí, a gente consegue observar. As pirimidinas ou pirimídicas, a gente tem citosina, timina e uracila, ok? Deixa eu só sumir aqui para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Como que está organizado então? DNA, nessa tabelinha a gente consegue observar bem isso. O DNA, ele vai ser uma desoxirribose e tem a base nitrogenada timina como sendo sua exclusiva, caracteriza o DNA. O RNA é uma ribose e a sua base nitrogenada é a uracila. Então, numa sequência de bases nitrogenadas, se aparecer o U, que é referente à uracila, automaticamente a gente já sabe que é uma sequência de RNA. Quando a gente tem uma sequência que apareceu o T, a gente já sabe automaticamente que é de DNA, tá? Porque elas são exclusivas desses ácidos nucleicos, tá? E aí tem uma característica interessante que é o nucleocídio. O que é o nucleocídio? Ele é um composto constituído por apenas a pentose e a base nitrogenada. Então ela não tem o fósforo,
tá? O fosfato aí associado. Então, a gente vai ter adenina mais desoxirribose, a gente tem a adenosina, tá? O que lembra adenosina? Lá da ATP, tá? Guanina mais desoxirribose, guanosina. Citosina mais desoxirribose, citidina. Timina mais desoxirribose, timidina. E aí, o que é um nucleotídeo? Vai ser a substância que a gente vai ter o fosfato ligado a um nucleocídio. Então, o nucleocídio seria a organização antes da formação do nucleotídeo. Nucleocídio, não temos então o fosfato. E aí a gente tem aqui a ADP e o ATP, como eu já falei para vocês aí como um exemplo, tá? Então aqui a gente vai ter o DNA com as suas características. Então a gente vai ter aqui em vermelho radical fosfato, em amarelo a pentose e nesse retângulo aí a gente vai ter as bases nitrogenadas, tá? Todos eles conectados entre si. Quando a gente tem a diferença do nucleotídeo para o nucleocídio, o nucleotídeo lá em cima a gente vai ter o fosfato, em vermelho o nucleocídio a gente não tem o fosfato, tá? É a diferença, certo? Se cair em alguma prova de Enem, de vestibular aí, vocês já sabem o que é, né? Porque não costuma se citar muito o nucleocídio, tá? E aí, deixa eu só retornar aqui. A gente vai ter a proporção correspondente, né, dessas bases nitrogenadas. Então, a ligação de A com T, e aí vale relembrar, o A, adenina, sempre se liga com timina. E a guanina sempre se liga com a citosina. Então, a gente não tem como eles emparelhar o A com o G ou o A com o C, tá? Então, a gente sempre vai ter a proporção aqui de 1 para 1. Se eu tenho numa sequência de DNA, num genótipo, tantos por cento de bases púricas, a gente vai ter a mesma porcentagem de bases pirimídicas, tá? Então, a gente sempre vai ter essa relação. Aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho a minha imagem. Não, melhor eu sumir. Né? Aqui, a gente vai ter a hélice do DNA, então, e aí a gente vai ter um aumento. Então, a gente aumentou aqui para as bases, tá? A com T e C com G. O que a gente consegue observar aqui? Para ligar o A com o T, a gente sempre vai ter ali, ó, 2 pontinhos, certo? Como se fosse 2 pontes. E o C com o G são 3, por isso que não tem como essa conexão entre o A com o C. Essas pontezinhas são chamadas de ligação de hidrogênio, tá? Ou pontes de hidrogênio, tá? E aí a gente vai ter um aumento ali, mostrando então a nossa pentose, a adenina e onde ocorrem essas ligações de hidrogênio, tá? E aí a gente tem essa organização aqui de como que funciona a produção de proteína. Na nossa aula anterior a gente falou um pouquinho de proteínas, né? Então aqui a gente vai ter o DNA, já citei isso para vocês também, não é novidade. A replicação do DNA, tá? A transcrição, que é a formação do RNA a partir de um DNA já existente, e a partir desse RNA, então, a gente vai ter a tradução, que é, então, a síntese de proteína, a síntese proteica, tá? Vale ressaltar que a gente tem sempre um DNA, que é dupla hélice, então ela é duas cadeias de hélices que vão se complementar, onde vai acontecer aquelas pontes de hidrogênio, tá? E ela vai se separar através de proteínas já existentes, tá? E então ela vai começar a produzir uma nova cadeia. Então a gente fala que a replicação do DNA ela é sempre semi-conservativa, porque essa dupla hélice ela se separa e uma permanece da antiga. Então, por mais que eu tenha 2 DNAs novos, isso vai acontecer lá na mitose, na meiose, por exemplo, né? Que é a divisão celular, a gente tem que duplicar o DNA. Então, ela sempre vai ser semi-conservativa, ela vai ter uma hélice que é do DNA antigo, ok? Aqui, a gente vai ter como que acontece a formação do RNA. Então, eu tenho uma fita ativa, que é do DNA, e aí eu vou ter a formação, então, através do RNA polimerase, de um RNA. E aí vocês conseguem ver aqui mais apagadinho, digamos assim. Então, a partir do DNA,
a gente vai ter a formação do RNA, tá? O que a gente consegue observar aqui nesse mais apagadinho do RNA? Onde seria a ligação do T com o A, ele é substituído pelo U, pelo uracila, tá? E aí, uma tabelinha mostrando esses comparativos. Bases nitrogenadas que ocorrem somente em DNA, A, G, C e T. RNA, A, G, C e U. Números de cadeia, DNA dupla hélice. O RNA ele é dupla simples, tá? Ele não tem uma dupla hélice. A pentose, DNA, desoxirribose e no RNA a ribose. Quais são as enzimas envolvidas em sua síntese? Enzima é um tipo de proteína, lembrando também. A gente vai ter produção de DNA, a gente vai ter DNA polimerase, entre outras. Polimerase é a que mais é citada, assim como no RNA também, tá? E aí, só apresentando para vocês um pouquinho dos tipos de RNA. Então, a gente vai ter o ribossômico, que é o RNA Rzinho, né? Que é um componente de estrutura de ribossomos. Aí lembra do ribossomo, que é a organela que está relacionada à síntese de proteína, tá? Lá no citoplasma. Ele vai ter duas subunidades, uma maior e uma menor, e participam da formação do nucleolo, tá? Que é uma organela constituída de segmentos de cromatina, proteína e RNA ribossômico. O RNA mensageiro é a fita que transmite informação do DNA aos ribossomos. Então, a gente vai ter, lembra aí daquela conexão, né? Para produzir uma proteína dentro do meu organismo, lá no ribossomo, o DNA precisa mandar esse comando, tá? Essa informação. Então, o nosso DNA ele vai captar as nossas necessidades metabólicas para então pedir para o ribossomo, digamos assim, para produzir determinada proteína, tá? Então, o segmento de DNA vai servir como molde para a produção de determinado RNA mensageiro, que vai corresponder a um gene. E é por isso que falam, por exemplo, que algumas intolerâncias ou alergias ou características mesmo de produção ou não de determinadas proteínas, elas são genéticas, porque se a gente tem um gene inativo ou não tem aquele gene no nosso DNA, a gente não vai conseguir produzir determinadas proteínas. Ou se eu tenho um gene diferenciado, com uma determinada mutação, eu vou conseguir produzir proteínas diferentes do outro que não vai ter, tá? E aí a gente vai ter o RNA transportador, que carrega um aminoácido específico, que ele vai ser dissolvido no citosol até os ribossomos, onde se realiza a síntese de proteína. E aí a gente tem esse esquema, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a produção de proteínas com base na informação que o DNA me deu e conforme esses RNAs, diferentes tipos de RNA, vão desempenhar o seu papel. O transportador é o que vai carregar aminoácido até o ribossomo, para então esses aminoácidos eles vão se conectar e formar então uma proteína, que é desejada naquele momento, tá? Então aqui a gente vai ter o gene A e o B, né? No exemplo, molécula de DNA, a parcela aí desse DNA que é o gene. O gene então manda mensagem, o RNA transportador pega os aminoácidos, que aqui a gente vai ter em círculo, triângulo e quadrado, lá no citoplasma. Ele vai pegar e vai levar até o ribossomo e vai produzir determinada proteína, tá? Basicamente é assim que funciona, ok? Pessoal, espero ter contribuído com vocês aí em relação a tirar algumas dúvidas sobre ácidos nucleicos. A gente se encontra então na nossa videochamada para poder tirar mais dúvidas e falar um pouquinho mais sobre o conteúdo, ok? Até mais, gente. Beijinho.